Bora. A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem, em segurança. A gente vai iniciar aqui uma sessão dos eventos TOTOS Responde. São os eventos gratuitos destinados aos nossos clientes. Nessa sala, nós vamos falar só com os clientes da linha de produto Proteus. Alguns recadinhos antes de eu começar a apresentação. Essa apresentação será gravada e depois a gente disponibiliza no espaço legislação, tá bom? Perguntas, fiquem à vontade, utilizem a ferramenta, no menu lateral aí tem um item que chama perguntas, é por ali que vocês vão colocar as dúvidas de vocês e nós teremos pessoas aqui que vão respondendo ao longo da nossa apresentação. Na ferramenta também já está essa apresentação que eu vou realizar com vocês nessa primeira parte, já está a apresentação também de produto para que vocês possam baixar. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos. Opa, agora foi o slide. Eu coordeno o time da consultoria de segmentos dentro da TOTOS e o meu time é responsável por auxiliar o time de produto e o time de atendimento em todas as demandas que dizem respeito à legislação. No que diz respeito ao e-social, a TOTOS acompanha esse projeto, eu brinco que desde quando eu voltei da minha primeira licença maternidade. Então, desde 2008, a gente vive e-social aqui dentro. Foram fases que foram entrando e fases que ainda virão, né? Então, a gente tem participação em alguns grupos junto com o governo, e muitos deles a gente consegue fazer uns pedidinhos e outros a gente tem algumas informações, né? A gente procura sempre compartilhar com o nosso cliente tanto as informações que já são oficiais, né? E para isso, no espaço legislação, se você cliente se inscrever, você começa a recepcionar uma vez por semana um e-mail com as principais mudanças da legislação. A gente tem alguns eventos como esse que são gratuitos. A nossa ideia aqui é explicar um pouco do que está acontecendo em termos de conceito e, na sequência, falar um pouco do produto. O que o nosso produto TOTOS contempla, como fazer, como instalar e como parametrizar o produto para contemplar aquela entrega, né? Dito isso, este evento ele está dividido também em duas partes. A primeira a gente vai falar de conceito, na segunda a gente vai ter a apresentação da linha de produto, aqui no caso o Proteus, e no final a gente costuma abrir microfone e ir respondendo as perguntas que são recorrentes. O microfone de vocês fica fechado, tá bom? Mas todas as dúvidas que vocês tenham podem ir acionando via ferramenta que a gente vai respondendo. E aí, para falar um pouquinho de SST, essa é a nossa próxima fase dentro do e-social, tá? Eu trouxe aqui alguns itens que tem como base para a gente trabalhar, que são as normas regulamentadoras de saúde. Atualmente, o universo para o e-social relacionado às normas regulamentadoras é muito pequenininho, né? Então, eu trouxe, são 3 slides, eu não vou detalhar as NRs, porque o intuito aqui é falar de SST no e-social, e não é falar das NRs, não é mesmo? Mas aqui é só uma ideia, né, para que vocês entendam. Agora, neste momento, vai iniciar SST no e-social, e ao longo do tempo, daqui para frente, cada vez mais as coisas irão migrar, mesmo as coisas de saúde, elas irão migrar para dentro do e-social. Dentro dessa tabelinha que vocês estão vendo aqui, a gente já fala de EPI, de CIPA, PCMSO, a gente fala de controle de segurança do trabalho por máquinas. Aqui a gente já tem NRs que já tiveram alterações, a NR15 é uma delas, a NR7 é outra, que agora em 2021 teve um ajuste, uma alteração. NR de ergonomia, que é a 17, de explosivo. E aí a gente termina na 37, que fala das plataformas de petróleo. Vocês estão vendo que algumas, mesmo aqui, como é o caso da NR27, ela já está revogada e já consta no material para vocês. Mas, independente dela estar ativa ou revogada, o que é importante que vocês tenham em mente? A gente vive um momento no nosso país onde existe um grupo, né, e o governo atuando muito forte
para trazer uma revitalização para as normas regulamentadoras de saúde. E a partir do momento, é óbvio, que essa norma regulamentadora sofre uma alteração, a escrituração dela também sofre alteração. O e-social é o instrumento por onde a gente faz o envio dos dados para o governo. Né? Tudo isso para quê? Só para dizer para vocês que hoje o e-social entra com 3 eventos de SST, mas com certeza isso será ampliado daqui para frente. Quando a gente fala de recursos, né? Quando a gente fala de segurança e saúde no trabalho, quais são os termos, quais são os itens que as empresas normalmente estão habituadas, fazem o controle? O PPP, né? Ele é um dos primeiros. Ele é um documento que traz todo o histórico do funcionário, por onde ele passou na empresa, que teve uma exposição, se ele teve ali um controle de ambiente, de exposição, se teve um controle de segurança. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco dos Ambientes. Eu nem trouxe aqui o PGR já substitui parte do PPRA e PCMSO. A LTCAT, que é um laudo técnico. O ASO, esse é mais comum, né? Esse faz mais parte do dia a dia das empresas, que é o atestado de saúde ocupacional. Ali, mesmo que seja uma vez por ano, a gente sempre tem esse controle do ASO, mesmo que seja individual. O PCMSO, que eu acabei comentando um pouquinho antes, que é o programa de controle. A comunicação do acidente de trabalho, essa já vem para o e-social logo de cara também. A CIPA vai continuar existindo como é hoje, né? Então a gente tem aí uma equipe que é composta por alguns funcionários, inclusive, que traz essa comissão. EPI e EPC são controles que as empresas já fazem e devem continuar fazendo da forma como estão regulamentadas hoje, tá? EPI, EPC, CIPA não têm alterações por conta do e-social neste momento, tá? O que a gente fala que o e-social já não substitui de cara, né? É diferente da gente falar do CAT. A CAT, ela deixa de existir como vocês conhecem hoje, porque ela passa a existir exclusivamente no e-social. O ASO, ele não foi substituído, então é necessária a realização, né, de todos os exames, e dentro do e-social vocês irão informar coisas do ASO, tá? Mas todos os trâmites e documentações e papéis e meios legais não são substituídos logo de cara. Não para PPRA, PCMSO, LTCAT, ASO, tudo permanece. Alguns itens deles integram o PPP, e nesse sentido vocês irão informar também no e-social, diferente da CAT, né? A CAT deixa de existir como a gente conhece e passa a ter apenas dentro do e-social. Quando a gente fala de legislação para segurança e saúde, ela basicamente é prevista tanto na parte trabalhista quanto na parte previdenciária. E a Receita Federal faz uma fiscalização no cumprimento dessas obrigações e aplica, obviamente, as multas que constem hoje no Decreto 3048. Então, aqui a gente está falando da Secretaria do Trabalho, da Previdência e da Receita Federal. Todas elas fazem parte do grupo do e-social. Tá? E quando a gente fala que no e-social os itens do SST estão com um foco puramente previdenciários, é por conta da simplificação. A simplificação do e-social que vocês viram dentro da folha, ela também afetou a parte de SST. Hoje, ele foi reduzido ao máximo no que diz respeito a SST, e ele tem com um objetivo muito focado em substituir o PPP e o CAT. Exclusivamente essas são as duas substituições que o e-social vai trazer para a segurança e saúde do trabalho. Neste momento, tá? Eu vou frisar isso porque pode ser que as coisas mudem mais para frente. Mas neste momento, simplesmente o que o governo está fazendo é tirando o PPP e o CAT da forma como eles existem hoje e passando para o e-social. Só que quando a gente pega as coisas da forma como estão e muda, não é só a forma que está mudando aqui para SST. A gente pegou uma folha, um CAGED, que era uma admissão e uma demissão, e a gente já tinha isso no meio eletrônico. Simplesmente já pegamos do eletrônico e mandamos para um XML, mandamos por esse ambiente online do RET. Quando a gente olha para os itens de SST,
é totalmente diferente. A gente vai pegar as coisas que estão no papel, na gaveta, que a gente tem os seus jeitinhos, e vai começar a trabalhar no mundo de um XML, no mundo online, onde são remetidas as coisas em tempo real. Aqui vão surgir, com certeza absoluta, muitas dúvidas, né? Existe retificação de PPP? Como eu faço para desempilhar, né, os atestados? Como eu faço para ajustar os ASOS? Como que tudo isso vai acontecer? Tem muitas coisas que ainda precisam de regulamentação por parte do governo, tá? Mas aqui a gente vai falando do que já está ativo, tá bom? E aí vamos, de fato, para o nosso webinar. Os eventos que estão no e-social, que são relativos ao SST. Primeira coisa que é de suma importância todos entenderem. Não existe SST no e-social se não for na versão simplificada do layout, tá bom? Obrigatoriamente precisa estar no layout simplificado. Lembra que eu comentei? O layout simplificado, ele mudou e ele reduziu ao máximo possível os eventos de SST. Por exemplo, a tabela 1060, que era ambientes de trabalho, não existe mais, foi excluída. Foi mantido o 2210, que é a CAT, foi mantido o 2220, que é o monitoramento da saúde, e foi mantido o 2240, que são as condições ambientais. Foram excluídos também os exames toxicológicos e os treinamentos e capacitações. Notem que o foco do PPP e da CAT, ele tem uma visão puramente previdenciária, tá? Existiam muitos itens que eram trabalhistas dentro do SST e hoje, com layout simplificado, o foco está exclusivamente em previdência. Vamos? E aí vamos falar um pouquinho desses 3 eventos, né? O evento 2210, ele é utilizado para o envio da CAT, né? Simplesmente eu vou fazer o comunicado do acidente do trabalho dentro de um evento de um XML do e-social. Quando a gente fala do 2210, aqui é onde são realizado o acompanhamento da saúde desse trabalhador, né? São informações relativas ao ASO e os seus exames complementares. Por quê? Porque tudo isso vai compor as informações que são exigidas dentro do PPP. O evento 2240, ele se refere às informações de exposição e dos agentes nocivos. Ele usa como base a tabela 24 do e-social, que está reformulada. A tabela 24 tem como base a parte de previdência. A tabela 23, que era uma tabela anterior, ela mudou, né, deixou de existir em algumas coisas, e o foco mudou um pouco nesse momento. Devem ainda ser declaradas a existência de EPC e EPI, né? Se a gente fez a entrega, elas precisam constar no e-social. E todo aquele trâmite burocrático e necessário, que é um papel onde o funcionário vai receber, que ele vai assinar e vai ser um comprovante para o empregador que ele recebeu aquele EPI, isso deve continuar, isso não veio para o e-social, a empresa não está desobrigada a esse controle, o controle permanece ativo, tá? E aí tem um detalhezinho que é importante, ó, nesses 3 eventos que eu coloquei acima, se constitui o histórico das exposições do agente nocivo para fins de aposentadoria especial, previdência, sendo que a declaração relativa ao adicional para financiamento da aposentadoria é feito quando informando o grau de exposição no evento 1200. O 1200 é a sua declaração de folha de pagamento. Ali você já fala qual é a rúbrica, se ele tem uma insalubridade, se ele tem uma periculosidade, além de falar do salário, da hora extra e de demais rúbricas que façam parte dessa base do funcionário. Então, se eu já tinha uma rúbrica que eu pagava uma insalubridade, uma periculosidade, essa rúbrica já estava atrelada à tabela 2, que é o financiamento da aposentadoria, vai ser meio estranho esse funcionário não estar atrelado a um ambiente que tenha risco. Então, agora começam a fazer o que a gente chama dos cruzamentos. Se o funcionário está alocado num ambiente que tem risco, obviamente eu tenho que fazer um pagamento de um desses adicionais, periculosidade ou insalubridade. Se eu pago a periculosidade ou a insalubridade e no ambiente que ele está não tem risco, já acende uma luzinha para o governo. Em que sentido? Ou o funcionário está no ambiente errado, ou
todo mundo que está neste ambiente deveria também receber e não recebe. Então, prestem atenção nesse sentido e façam uma monitoria, um cruzamento, uma revisão de informações na sua base, né, do que você vai começar a declarar para o governo. A tabela 24 de agentes nocivos e atividades de aposentadoria especial inclui somente os agentes nocivos elencados no anexo 4 do decreto 3048. Então, os agentes nocivos relativos à parte trabalhista não estão no e-social neste momento, tá bom? A gente vai falar do anexo 4, que é exclusivo do decreto 3048, Previdência. Vamos falar um pouquinho mais dessas tabelas e do que está atrelado, né? São só 3 eventos, mas tem coisa bastante importante aqui. O 2210, né? O 2210, ele constitui a CAT, e a partir do momento que eu passo a usar o e-social, o número da CAT se reflete com relação ao recibo do e-social. Passou a ser o número do recibo. O acidente de trabalho que resulte em um afastamento deve-se obrigatoriamente ainda enviar o evento 2230. Não é porque eu já enviei uma CAT que tem um afastamento, eu estou atestando que teve um acidente, que eu não preciso mandar mais a comunicação desse evento, tá? Eu tenho que fazer as duas coisas, eu tenho que continuar mandando o evento de afastamento e agora tenho que também registrar a CAT no e-social. O agente causador deve ser selecionado apenas uma das hipóteses da tabela 14 ou da tabela 15. Tá? Quando eu estiver falando de um agente causador, eu não uso as duas, é uma ou outra, uma coisa elimina a outra, tá? Monitoramento. Devem ser informados exames previstos como obrigatórios na legislação, e principalmente aqueles indicados no PCMSO. Não é todo o exame que tem que constar dentro do e-social, tá bom? Somente os obrigatórios. Avaliação ou exame realizado estão elencados na tabela 27. São aqueles exames apenas. Todos os exames que constam no ASO, eles precisam constar também dentro da monitoria desse trabalhador. Com relação ao 2240, ele trata da exposição de agentes nocivos e exercício das suas atividades. Ele está elencado na tabela interna do e-social, que é a tabela de número 24. Informações prestadas neste evento compõem o PPP. Então, diferente da CAT, que você tem lá um evento 2210, é um evento de CAT. Eu não tenho um evento específico de PPP, vocês estão vendo? Por quê? Porque eu tenho partes do PPP sendo informadas em 2 eventos do e-social. Eu comecei mostrando, né, nessa apresentação uma lista das NRs e faço de novo aqui um adendo, tá? Este site do governo, que é o Participa Mais Brasil, é onde é aberto para que o governo converse com a sociedade. Aqui ficam as consultas públicas que estão ainda em análise, em verificação. Nós tivemos algumas consultas públicas na parte trabalhista esse ano de 2021, com muitos temas lá dentro. Com relação à segurança e saúde, teve muita consulta pública, com muitas alterações, e ainda teremos a publicação de muitos ajustes, tá bom? Tudo isso para lembrar que assim que muda o fundamento base de uma NR, essa alteração vai refletir no e-social e, obviamente, a TOTUS irá ajustar o seu produto também, tá? Mas não é o e-social que regulamenta, o e-social, ele apenas exige o que a lei está pedindo. Muda-se primeiro as leis para depois existir um reflexo no e-social e, por consequência, a TOTUS enviar uma atualização do produto. E aí vamos falar de carga inicial. Essa semana saiu uma publicação, nota orientativa 4, e deu muito barulho no mercado, no sentido de que, assim, os eventos de e-social foram adiados para outubro. Não é verdade, tá? O cronograma do e-social não mudou. Ele continua entrando agora em junho, tá? Porém, quando a gente está falando de SST, vai ser necessário vocês darem uma carga inicial de eventos. E aí, para que essa carga termine, o governo estendeu o prazo, ele deu um elastecimento de prazo, mas continua valendo a entrada em junho, tá?
A partir do início da obrigatoriedade para as empresas do primeiro grupo, que é quando? 8 de junho de 2021, às 8 horas da manhã. O Ambiente Nacional do E-Social já estará apto a receber as informações dos eventos 2220, 2240 ou 2210 também, tá? Mas, excepcionalmente, para esses dois eventos, o 2220 e o 2240, o prazo de envio contendo a carga inicial com a descrição das informações constante no evento para cada trabalhador, um por um, terá o vigor a partir do dia 8/6 e todas as alterações efetuadas desde o dia 8 até o dia 30/9 podem ser enviadas até 15 de outubro. Então, aqui vamos nos atentar a duas coisas. Primeiro, não mudou prazo. O prazo continua no dia 8/6, tá? Se você já se preparou, pegue os nossos pacotes de atualização e comece a enviar já em 8/6. Não fique esperando chegar o prazo final de outubro, tá? Porque não foi postergado nada. E mesmo quem for enviar em setembro, tem que enviar com uma foto, que a gente chama de um retrato do mês 6. Então, qual é a vantagem de você já estar preparado e não fazer? Nenhuma, né? Isso daqui é para que a gente consiga fazer uma organização. E já vou explicar por que esse prazo maior. O evento 2220, ele não tem uma carga inicial, né? São as informações dos respectivos exames do ASO, que forem realizados nos períodos compreendidos entre o início da obrigatoriedade do E-Social, 8/6, até o dia 30/9, podem ser encaminhados até 15 de outubro. O que isso significa? Vamos para um exemplo que eu acho que é mais fácil. O evento 1. Imagine que eu tenho um funcionário que realizou um ASO no dia 15/6. 15/6 já estava ativo o E-Social que começou no dia 8 para essas empresas, tá bom? Lá no mês 8, ele fez um outro ASO, né? Fez uma troca de função, uma troca de exposição, e foi necessário a realização de um outro ASO. Regra geral para o E-Social vai ser sempre o dia 15. Então, se o primeiro evento dele foi no dia 15/6, ele teria até o dia 15/7 para enviar esse ASO. O segundo evento, sendo realizado no dia 15/8, ele teria até o dia 15/9 para mandar este evento. E aí, por exceção, tá? Essa regra excepcional que trouxe através da NR4, essas empresas do grupo 1 podem enviar ambos os eventos até o dia 15 de outubro. Contudo, é importante estar atento que o evento 1 deve ter o campo data do ASO preenchido como 15/6. E o evento 2 deve ter o campo da data do ASO preenchido com 15/8. O que se alastrou foi o período que o governo está te dando para enviar. Mas a foto daquela informação é da data real. Começou a valer agora, no dia 8/6, é do dia 8/6, toda a monitoria é obrigada a estar dentro do E-Social para eventos de SST, tá bom? 2240. Esse daqui, ele tem uma mudança radical, tá? Eu preciso enviar para o E-Social as condições ambientais de trabalho de todos os funcionários da minha empresa. Todos. Não é só daqueles que estão expostos. E foi por conta dele que a gente conseguiu alastrar o prazo até um pouquinho mais adiante, para que as empresas consigam se organizar, né? Manda primeiro quem está com o monitoramento, que já está exposto, e depois você começa a enviar quem não está exposto. Vamos para o exemplo? Evento 1. A carga inicial do 2240, envio das informações com a descrição de informações constante no evento, em vigor na data do início da obrigatoriedade, em vigor em 8/6. Evento 2. Teve uma mudança de exposição desse trabalhador, com data de início em 16/8. Na regra geral, o prazo de envio do evento é dia 15 do mês subsequente. Sempre vai ser assim, sempre até o dia 15, tá bom? Ou, no caso da alteração, no dia 15 subsequente ao que ocorrer a alteração. Assim, o evento 1 de carga inicial seria enviado até o dia 15/7
E o evento 2, por que até o dia 15/7? Porque o E-Social me obriga a mandar uma carga inicial começando no dia 8/6. 8/6 eu tenho prazo até o mês 7 para terminar. O evento 2, eu realizei uma mudança de exposição nele no dia 16/8. Então, eu teria até o dia 15/9 para mandar esse evento. Entretanto, com a regra excepcional introduzida no MOS pela nota orientativa 4, as empresas do primeiro grupo podem enviar ambos os eventos até o dia 15 de outubro. Eu posso mandar os dois até o dia 15. Contudo, assim como aconteceu no evento 22/20, é importante estar atento que o evento 1, que é carga inicial, deve ter como data de início a condição do dia 8/6. E o evento 2 deve ter a data de início a condição de dia 16/8, que é quando ele realizou uma mudança de exposição, tá bom? Não esperem, se vocês já estiverem todos organizados, tudo bonitinho, não espera para mandar isso lá em outubro, porque vai ser ruim, tá? Não houve, de forma alguma, não existe mudança de prazo, não temos um novo cronograma. Se você deixar para mandar em setembro, você só vai ter um trabalho maior, porque você vai enviar em setembro relativo ao mês que ele começou a valer no E-Social. Então, a foto do dia 8/6 em diante é o que vai valer sempre. Se está tudo pronto, começa e já envia, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de informações importantes. Primeiro de CAT. Algumas mudanças que é bem importante aqui, tá? Tem um QR Code aí na tela, ele vai levar para uma matéria nossa, e nessa matéria foi quando saiu uma instrução, uma orientação, falando da CAT eletrônica, tá? As empresas são obrigadas agora a registrar tudo via CAT web, não existe mais CAT em papel, é isso que está dizendo a portaria. Se a empresa for obrigada ao E-Social, ou seja, é uma empresa do primeiro grupo, a partir do dia 8/6, a CAT Web será bloqueada para você. Então, você continua sendo obrigado a fazer um registro eletrônico, mas não mais vai conseguir pela CAT Web. É obrigatório a utilização do E-Social. A comunicação da CAT não mudou, tá? Então, permanece até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e quando a gente falar de um acidente que resulte em morte, é de imediato. A impressão de cópia fiel a ser entregue ao acidentado ou dependente será realizada no sistema da TOTUS. Então, a gente vai registrar via sistema, enviar para o E-Social, vai retornar um número de recibo do E-Social, que vai ser o número da CAT, e esse relatório será impresso dentro do seu sistema, tá bom? Não é lá no governo que será impresso, é no seu sistema. No caso, no seu sistema da TOTUS. PPP. Nossa, ficou apagadinho ali, depois eu arrumo. No que diz respeito ao PPP, a gente tem uma mudança mega importante, tá? Primeiro, o legado não vem para o E-Social. O que é isso, Eli? Começou o E-Social para a SST no dia 8/6. Toda a vida desse funcionário que já existia na sua empresa, ela não será carregada. Então, significa dizer que, se você tem hoje um funcionário que tem uma exposição, tem um grau de risco, ele já faz um controle de PPP, quando houver o desligamento dele lá no futuro, você continua sendo obrigado a imprimir o PPP e entregar. Só que aquele PPP impresso no papel, ele é até os eventos antes do E-Social. Do E-Social para frente, já está com o governo, tá? Outra coisa que é muito importante, também tem um QR Code, também tem uma matéria que a gente detalha sobre isso. O PPP agora, no E-Social, ele passa a ser obrigatório a todos os seus funcionários, né? Hoje a gente emite PPP, faz todo o controle para quem tem alguma exposição. A partir do momento que entrar no E-Social, ele passa a ser eletrônico. E a IN 77, ela já tinha uma previsão legal de que, sendo o PPP eletrônico, ele seria obrigatório para todos os seus funcionários. Todos os seus funcionários precisam de PPP, tá bom? A única coisa que o governo abriu mão neste primeiro momento é que, nesse artigo da IN 77, além de obrigar o empregador a monitorar todos os funcionários, ampliava a monitoria
para riscos ergonômicos e mecânicos, só que eles não vão entrar agora, tá? Então, o governo está se valendo da IN 77 e ele passa a te obrigar a fazer o PPP eletrônico a partir do dia 8/6. Eu não vou conseguir mandar no dia 8/6, vou mandar só do mês 9. Não tem problema, porque agora você teve um abastecimento de prazo. Mas você vai mandar no mês 9 referente a um retrato do dia 8/6. E a monitoria do seu PPP, ele passa obrigatoriamente a ser eletrônico, tá? A IN 77 é de 2015, a gente está em 2021. Então, notem que desde 2015 já existia uma previsão legal que obrigava a empresa a fazer a monitoria do PPP para todos os funcionários quando ele virasse eletrônico. Chegou o momento, né? O eletrônico é o e-social. Então, essa é uma das grandes novidades. É muito trabalho, tá, gente? Então, por favor, não deixem para a última hora. Se deixar para a última hora, não vai dar tempo. E aí, vou explicar um pouquinho das versões do e-social. As versões do e-social impactam diretamente nos produtos da TOTVS e impactam você, nosso cliente, diretamente. Então, é importante você entender. A versão 2.5, ela está vigente, tá? E ela tem a sua vida até o dia 8 de março de 2022. Então, até 8 de março, eu posso mandar folha na versão 2.5? Posso, não tem problema nenhum. Qual é o detalhe? A versão simplificada, o ambiente restrito começou em março e agora em maio vai abrir o ambiente de produção, né? Abre no dia 10, começando já a partir do dia 17 algumas movimentações. Qual é o detalhe aqui muito importante? Não existe SST na versão 2.5. Só existe SST na versão simplificada S1.0, tá bom? Você que é empresa do primeiro grupo está obrigado ao SST, não é irretratável. Não tem como você falar não quero, você é obrigado e pronto. E você é obrigado a enviar na versão que o governo aceita. Para SST, somente a versão 1.0. O governo também já divulgou um cronograma para a versão simplificada 2.0. O que é essa simplificada 2.0? Ela vai contemplar a DIRF e vai contemplar processos trabalhistas, né? Então, a partir de julho de 2021, a gente vai começar a olhar esse layout. Hoje, a TOTVS não tem esse layout, o governo não liberou ainda. Está previsto que em janeiro de 22 abra-se um ambiente restrito, que é para testes, e a partir de março de 22 nós já teremos a produção da versão 2.0. E aí, esse gráfico aqui, esse slide, é só para que vocês entendam. Nós, como provedores de software, estamos hoje com duas versões ativas no nosso sistema. A versão 2.5, ela aceita folha, e se o cliente quiser mandar a folha na 2.5, ele pode até 8 de março de 22. Ele está obrigado a enviar o SST a partir de maio, só que o SST só funciona na versão 1.0 em diante. Obviamente, o governo quer substituir a DIRF e quer fazer um controle de processos trabalhistas. Isso está previsto no layout simplificado 2.0, que entra em vigor em março de 2022. Então, em todo esse momento, nós temos ajustes nos nossos produtos, sempre teremos pacotes e atualizações, é importante que vocês fiquem atentos e se mantenham atualizados nesse sentido, tá? Se o cliente tivesse só folha, ele poderia permanecer na 2.5 até março e virar direto para a versão 2.0 sem passar pela simplificada 1.0. Mas, como tem o caso dos eventos de SST, é obrigatório o envio de SST na simplificada 1.0, tá bom? E aí vou falar de cronograma, e vou reafirmar aqui de novo, não tem alteração de cronograma, não mudou os prazos de SST, tá bom? A gente continua com faseamento normal, primeiro as empresas enviam tabelas, depois os eventos não periódicos, periódico junto com REINF, depois começa DCTF Web, iniciando DCTF Web, substitui-se a GPS, iniciando a FGTS digital, a gente se livra da CFIP.
O FGTS Digital, ele estava previsto para acontecer em maio desse ano, ele foi postergado para agosto, e a gente vem pedindo encarecidamente para que ele não entre esse ano. Por quê? Porque esse ano o governo editou, de novo, medidas provisórias de combate à Covid. E com isso, temos um novo diferimento do FGTS. As empresas agora podem parcelar o fundo de garantia em 4 vezes, iniciando em agosto. Então vai, agosto, setembro, outubro, vai terminar lá não, iniciando em agosto, pagando em setembro. Então é setembro, outubro, novembro, dezembro. Como que nós teríamos em agosto parcelamentos, né? Em setembro eu teria o recolhimento mensal normal, o recolhimento do diferimento e mais um FGTS digital entrando, que é uma novidade. O FGTS digital está muito legal pelo que a gente tem visto do governo. A gente vai marcar Eventos Responde para falar desse. É algo que a gente acha que é importante, sim, mas o momento não está facilitando, tá? Então a gente tem conversado, pedido para que ele entre no próximo ano. Ainda não existe essa definição por parte do governo. E quando existir a substituição do FGTS pelo FGTS digital, abandona-se GFIP e CFIP, tá? E aí vocês se livram de uma vez por todas da conectividade social. Porém, é um projeto novo também, tá? A gente vai falar dele em outros eventos Responde, assim que ele estiver um pouquinho mais evoluído. E a última fase do e-social são os eventos de SST, que começam agora para as empresas do primeiro grupo. Falando em grupos, nós tínhamos 6 grupos, né? O ano passado, quando teve a edição da Portaria Conjunta 76, voltamos a trabalhar com 4 grupos. Empresas do primeiro grupo, faturamento superior a 78 milhões. Segundo grupo, inferiores a 78 milhões. Terceiro grupo, Simples Nacional. Todos os demais empregadores que não estejam no grupo 1, 2 e nem 4. E o quarto grupo, órgãos públicos. Vamos falar do nosso cronograma? Lembrando de novo, gente, por favor, não tem alteração nenhuma de cronograma do e-social, tá bom? Não mudamos nada. E aí o que é importante a gente observar aqui? As empresas do primeiro grupo começam agora em junho a enviar o SST. Aqui é obrigatório o uso do layout simplificado 1.0. Não é possível mandar SST na versão 2.5, tá bom? Neste ano de 2021, em junho, começa a SST para a empresa do primeiro grupo. Em setembro, SST para empresas do segundo grupo. E antes desses 2 prazos, ou seja, agora em maio, começa a folha do terceiro grupo. O que a gente observou nesse ano de 2021 já? Existiram alguns momentos de instabilidade do e-social, né? A gente envia as informações, demoram para voltar, fica muito lento, muito carregado. Então, a gente já teve alguns bate-papos com o governo no sentido de verificar a infraestrutura e como que está ao lado deles. Existe uma promessa pelo lado da Serpro de ampliar a entrega de serviço, porém, o terceiro grupo, iniciando agora em maio, é uma quantidade de empresas muito maior do que as que já estão dentro do e-social hoje. E a partir do momento que elas começarem a enviar folha, é uma utilização do serviço muito maior do que tudo que a gente já viu no e-social até agora. Ao mesmo tempo, as empresas do primeiro grupo vão começar a mandar também os seus eventos de SST. Por isso, o meu discurso, se estiver pronto, não use esse prazo de elastecimento. Vai fazendo o envio das informações, porque vai ser muito arriscado, né? E não tem benefício de que eu vou mandar em setembro e vou esquecer os meses, mês 7. Não dá para esquecer, você vai ter que mandar em setembro com o retrato do mês 6. Então, não tem muita vantagem e existe um risco que é com relação à estabilidade do ambiente. Falei bastante para vocês que dentro da TOTVS a gente tem monitoria de legislação. A gente entrega isso gratuito para os nossos clientes. Existe um lugar que chama o Espaço Legislação. Aqui tem um QR Code para vocês entrarem lá.
a gente costuma olhar o que está mudando na lei e deixa gratuito para que você tenha acesso. Entrando, vai aparecer um pop-up desse, coloquem o e-mail de vocês para se inscreverem no espaço e começarem a receber os nossos e-mails de comunicados. Não tem custo nenhum, o portal é gratuito 100%, tá? E ele foi criado para você. Este webinar, por exemplo, ele está sendo gravado e o vídeo dele será liberado na biblioteca do Espaço Legislação, tá bom? Os próximos eventos Responde que nós teremos também ficam já com a programação dentro do Espaço Legislação. Entrem, verifiquem, acompanhem, se inscrevam e venham participar com a gente, tá bom? Eu vou dar um tempinho, agora a gente vai trocar o apresentador e vamos conhecer um pouquinho das questões da linha de produto Proteus. Deixa eu só um instante que eu vou parar a apresentação. Pessoal, quem assume a apresentação agora da linha de produto? Oi, Elisa, boa tarde. Oi, Márcia, tá ouvindo a gente? Ele agora eu não sei se é o TAF ou o GPE, mas o Luiz Bete tá com a gente, ele que vai apresentar a parte do Proteus. Tá bom, então a gente passa primeiro para Proteus e na sequência a gente passa para o Aguilar para falar de TAF, tá bom? Beth, eu vou colocar você como apresentador e aí você já pode compartilhar a sua